E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Espero mesmo, de coração, que tudo esteja legal, feliz. Hoje nós teremos mais uma aula de história com o professor Adonis. Só uma recapitulação, pessoal, do último assunto que a gente discutiu, né? Aqui pelo SEMEC, né? Nós falamos um pouco sobre impérios ou sociedades que vivem no continente africano. Não especificamente o Egito ou aquela história da África mais pegado com o Ocidente, né, lá com a Europa, mas uma África que nós conhecemos, a África do Sul, né, ou a África subsaariana, né, e etc. Dito isso, né, pessoal, só essa recapitulação para a gente dar continuidade ao assunto sobre essa relação que nós temos do Brasil com a África. Uma relação muito forte que nós temos com a África é justamente que nós, né, o Brasil, né, juntamente com Portugal, que nós fomos colonizados por ela, tivemos algo chamado escravidão. Professor, mas o que é escravidão, né? Um conceito básico, né? Escravidão, primeiramente, é uma prática social utilizada em larga escala pela humanidade. Como assim, professor? A escravidão sempre foi utilizada pelas sociedades, desde a antiguidade. Quer dizer que é uma prática muito boa? Não, não é uma prática legal. A escravidão deve ser abominada, né? Deve ser excluída e deve ser pensada como algo terrível que aconteceu durante todas as civilizações que existiram até hoje. Né? Outro conceito básico que nós trazemos, né, do que é a escravidão, né, é um sistema que uma pessoa toma como propriedade, ou seja, uma pessoa humana, toma propriedade outra, né, como escravo. E com propriedade, seu dono tem todo e qualquer direito sobre ela, tanto de venda quanto de uso da força e exploração incessante. O escravo, ou a pessoa escravizada, na verdade, a pessoa escravizada, então, os escravos são mercadorias ali, né, daquela pessoa, daquele dono. Pessoal, isso é um conceito que se tem sobre o que é escravidão, né? Percebam que nós não podemos dizer que somos donos do outro, né? Nós não podemos tratar pessoas que estão em estado de escravidão como uma propriedade, como dono, fazer o que bem querer dela, né? Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós pensarmos dessa maneira, nós vamos escravizar outras pessoas. Isso é incivilizado, né? Isso é ruim, isso é trágico, né? Ter o outro enquanto propriedade, né, para usufruir dessa força é terrível, deve ser abominado. E o Brasil, por tempo, né, quase 300 e tantos anos, 380 e poucos anos, 389 anos, para ser exatos, praticou, sim, nas nossas terras, a escravidão. Pessoas, donas de outras pessoas, que usufruíam, né, da posse dessas pessoas para uso, seja na lavoura, seja na cidade, seja para trabalhar em casa. Beleza? Dito isso, né, a escravidão, um outro conceito, a escravidão é um regime de exploração do qual o homem e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Hoje, pessoal, nós vivemos numa sociedade em que nos dá, pelo menos, o direito, né, de trabalharmos, sermos livres e recebermos o nosso trabalho. Eu mesmo estou aqui trabalhando enquanto professor e recebo essa remuneração. As pessoas escravizadas, né, e que estão em estado de escravidão, né, elas não recebiam por nada. Né? Elas trabalhavam, eram chicoteadas, maltratadas, recebiam má alimentação, mal moradia e etc. E teriam que trabalhar. E elas eram mercadorias, não eram tratadas como humanos, pessoal. Tem que entender que a pessoa no estado de escravidão, ela nunca é tratada como humano. E todos, né, todas as pessoas somos humanos, né? A não ser tratada como humano, ela era tratada como objeto. E como objeto, ela poderia ser tipo qualquer coisa. Né? Poderia ser vendida, ser explorada, poderia ser cortada, poderia ser morta, etc. Então, isso, a escravidão, pessoal, é algo abominável, algo terrível que aconteceu na nossa sociedade, que nós temos o dever, nós hoje, né? Eu, você, nossos pais, nossos avós, temos o dever de conscientizá-los de que a escravidão é um mal terrível que aconteceu na sociedade e prejudicou muito a nossa formação cultural e a nossa sociedade por inteiro. Beleza? Dito isso, pessoal, vamos dar continuidade, né, a diferença entre escravidão em determinados períodos, né, da humanidade. Aqui, pessoal, neste slide eu trouxe principalmente sociedades que praticaram a escravidão. Nós temos as sociedades da antiguidade, como Roma antiga, né? A Roma antiga praticou sim a escravidão,
Grécia também praticou a escravidão, mas tiveram outros, os egípcios, os babilônicos também praticaram a escravidão, os assírios praticaram a escravidão e tantos outros povos que viveram ali no período da história antiga, né? Um período ali que nós demarcamos ali no século até o século 6 depois de Cristo para trás, né? Período nós conhecemos como sociedades antigas ou da antiguidade. As sociedades sim praticaram a escravidão. Nós temos dois exemplos ali, claro que vocês conhecem, Roma e Grécia. As sociedades coloniais, pessoal, também praticaram a escravidão. O Brasil é um exemplo dele, os Estados Unidos da América, né, é um exemplo dele. A América Latina, por geral, como Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, etc. O Canadá, o México, né, e tantas outras sociedades praticaram também a escravidão, né, nas suas colônias, enquanto eram colônias, né? E depois que se tornaram independentes também praticaram, como é o caso dos Estados Unidos, depois que teve, não o caso dos Estados Unidos, mas o caso do Brasil é um exemplo disso. Nós nos tornamos independentes em 1822, depois tivemos, né, continuamos a escravidão até 1880. Dito isso, pessoal, sociedades europeias ou da Europa também praticaram a escravidão. Portugal é um exemplo disso. Portugal foi pioneiro na venda de pessoas escravizadas, trazidas da África para aqui para as colônias, principalmente para o Brasil. A Inglaterra é um exemplo disso. A Espanha também, a Holanda. Essas sociedades, principalmente europeias, praticaram sim a escravidão. Compravam pessoas em estado de escravidão e levavam para suas colônias para trabalhar forçadamente em condições que devem ser abominadas, né? Entendeu? Então, a escravidão, pessoal, ela vem desde a antiguidade. Até na Idade Média também existia escravidão. As pessoas podem dizer que não existiram, né? Na Idade Média, escravidão, existiu servidão, mas também pouca parte da sociedade ali teve uma parcela pequena, existia escravos. Nós vamos falar mais à frente. Mas para vocês terem um entendimento melhor, a nossa sociedade, em geral, desde a antiguidade, praticavam a escravidão. Característica diferente, lógico, que a gente vai estudar agora. A escravidão na antiguidade. Esse primeiro texto é essencial para nós entendermos, pessoal, que foi a escravidão, né, na antiguidade. Já na antiguidade, o Código de Hammurabi, que é um código na Babilônia, né, conjunto de leis escritas da civilização babilônica, apresentava itens discutidos a relação entre os escravos ou pessoas escravizadas e seus senhores. Não se restringe aos babilônicos. A escravidão também foi utilizada entre os egípcios, assírios, hebreus, gregos, romanos. Desta forma, podemos perceber que se trata de um fenômeno histórico, tenso e diverso. Percebemos, pessoal, aí nessa frase ou nesse pequeno parágrafo, que quase todas as civilizações, ou todas, para não generalizar, né, que todas praticaram, mas quase todas que nós temos conhecimento da história, praticaram sim a escravidão, mas cada uma com as suas peculiaridades, com sua forma de escravizar. Um exemplo disso, na Grécia Antiga, em geral, né, falando dos gregos, em geral as pessoas escravizadas eram pedidas por meio da realização de guerras contra diversos povos de origem estrangeira. Os traficantes realizavam a compra dos inimigos capturados e logo tratavam de oferecê-los em algum lucrativo ponto comercial. Pessoal, na antiguidade, principalmente na Grécia, nós percebemos que a escravidão ela é obtida principalmente por guerras. Por exemplo, os gregos lutavam aí contra os assírios ou contra os egípcios. Os egípcios, vencidos e capturados pelos gregos, eles eram postos em estado de escravidão. Eles se tornavam escravos. Não é porque eles queriam, não, é que eles eram obrigados, porque foram vencidos, foram derrotados, foram capturados, né? Vinham para um cativeiro e desse cativeiro se tornavam aí escravos. Mas tinha uma outra forma de conseguir escravo também, na antiguidade, que era a compra. Como assim, professor? Vamos supor, né, que os romanos vencessem os egípcios em alguma batalha. Os egípcios capturados, eles eram levados para algum lugar pelos romanos, né, ou pelo comerciantes ali que compravam dos romanos essas pessoas escravizadas, levavam para um porto e era vendido. Assim, dessa forma. Era uma condição que era imposta às pessoas capturadas em batalha, na guerra, pessoal. Então, percebemos que não era porque era natural das pessoas serem escravas. Era uma condição que era imposta a elas a partir de guerras, de batalhas, né, de lutas e confrontos. Entendendo isso,
nós temos uma outra característica que não está aí, de que na antiguidade, principalmente na Grécia e em Roma, nós tínhamos escravidão por dívida. Como assim, professor? O cara devia tanto, tanta da dívida, e para pagar a sua dívida, ia trabalhar enquanto escravo para pagar a dívida ao seu senhor ou à pessoa que estava devendo. E a dívida era tão enorme que o cara passava a vida quase toda e não conseguia pagar e continuava em estado de escravidão, né, por dívida. Nós tínhamos essa característica, né? Uma característica do Império Romano, né, pessoal? O Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a utilização da mão de obra escrava ou de pessoas escravizadas, né, teve sua significativa importância. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, grupos sociais romanos que detinham o controle da maioria das terras cultiváveis do Império. Pessoal, os romanos levaram a escravidão assim a todo o seu império, né? Era a base, a mão de obra central para toda a produção do sistema romano era, sem dúvida, a mão de obra de pessoas escravizadas. Mas tem uma característica, pessoal, dessas pessoas escravizadas, nós temos aqui, diferente de outros períodos da história, de que a escravidão na antiguidade ela distinguia-se: você era negro, você era branco, você era pardo, etc. Não tinha essa questão de cor para ser escravo. Você, por ser negro, não estava em condições de ser escravizado. Beleza? Na antiguidade, tinha distinção nenhuma de cor. Nenhuma. Se você fosse vencido em batalha ou fosse pego devendo muito, você era escravo. Entenderam isso? Essa é uma grande diferença que nós vamos salientar mais à frente e vamos discutir. Dando continuidade, pessoal, a escravidão na Idade Média. Esse título, pessoal, pode ser um pouco contraditório, mas não é, né? Em sua grande maioria, a mão de obra na Idade Média era de servos, mas tem-se relato de historiadores de que há, sim, escravos, ou houve escravos, no período da Idade Média, o que nós conhecemos como Idade das Trevas, que é um termo um pouco discutido, mas que não vamos levar em consideração. Mas a Idade Média, sim, existiu em pequenas partes, sim, escravos. Eram em sua maioria no leste europeu, capturados em batalha e invasões. Aquela mesma lei que se existia na antiguidade, de que você capturado por guerra, na batalha, você se tornaria escravo. Era uma condição imposta a você, pelo seu capturador ou pelo vencedor da batalha, né? Os senhores de escravos, né, nos reis cristãos, que a Idade Média tem uma característica de ser a sua sociedade ser cristã, né? Posicionavam-se gradualmente a não possuir cristãos escravos. Ou eram pessoas que eram cristãos e daí se tornaram escravos. As pessoas não queriam, mas em conformidade com a prescrição da igreja. Vê só, pessoal, na Idade Média existia escravo, existia pequena parcela, mas se você fosse cristão, você não era escravo, você se tornaria um servo. No entanto, se você fosse capturado ou fosse, que nós consideramos, né, de bárbaros, tivesse uma religião que não fosse cristã, você poderia sim ser escravizado. Né? A Idade Média tem uma característica, né, de romper com aquela escravidão que existia na Antiguidade, né? E no início da Idade Média, o trabalho escravo, né, devagarzinho, né, foi desaparecendo ali, dando lugar ao feudalismo, que é quando a relação entre servo e senhor. No entanto, não foi extinguido, pessoal. A escravidão não foi extinguida na Idade Média. Houve pequena parcela, pequeno porcentagem que existia sim escravos. Os servos, né, que era o mais comum, né, na Idade Média, os servos compunham a sociedade feudal. Era responsável pelo seu sustento de todas as ordens feudais e deviam subordinação aos seus senhores. A condição de servo, esta classe de camponeses deviam realizar todo o trabalho agrícola, responsável pelo sustento de todas as ordens feudais. Uma característica, pessoal, que nós temos na antiguidade, né, e nós, diferentemente da Idade Média, é o seguinte: na antiguidade você se tornar ou colocar você em condição de escravidão, você era uma propriedade do dono que comprava escravo. Na Idade Média você era propriedade da terra. Mas é uma contradição. A terra, você por lei pertencia à terra. Se você nascesse no feudo, você teria que morrer ali no feudo. Deveria substituir seu pai, sua mãe, trabalho dos servos, e deveriam ser subordinados, no caso, aos seus senhores. Ser independente. Se você nascesse em um lugar, ia morrer em um lugar.
diferentemente dos escravos, né? Nós temos na antiguidade, que era propriedade. Se o dono mudasse para outro lugar, você ia junto. Mas se o dono do feudo sair do feudo lá, não quiser mais aquele feudo e for para outro feudo, ele não pode levar os seus servos. O servo pertence à terra. É uma característica diferente que existe na antiguidade e que existe na Idade Média. Dito isso, pessoal, nós vamos para o que nós conhecemos como escravidão na Idade Moderna. Aquela escravidão, principalmente, pessoal, que nós conhecemos e que nós estudamos aqui no Brasil e na América Latina, América do Norte, foi no período de colonização do Mundo Novo. Beleza? A primeira pergunta que se tem ali, pessoal, é por que escravizados e não escravos? Uma resposta muito clara e muito legal, que é escravizados indica com mais propriedade que a pessoa escravizada, no caso, nesse período, as pessoas, os africanos, pessoas negras, né, eram submetidos. Portanto, ele era livre e foi submetido à escravidão. Portanto, contra a sua vontade, ao trabalho escravo. O termo escravo, se eu disser que a pessoa é escravo, deixa submetido que a escravidão era inerente ao negro, que era natural, pessoal. Pessoal, quando eu digo que você era escravizado e não escravo, quer dizer o seguinte: você não é um escravo no sentido que você nasceu para ser escravo. Você foi submetido a essa condição de escravidão. Eu nasci livre, perdi uma guerra, ou fui capturado por uma pessoa, ou por várias pessoas, ou por uma nação, pelo país, e aí me colocaram enquanto estado de escravidão. Me colocaram enquanto uma pessoa escravizada. Beleza, pessoal? Dito isso, né, a chamada escravidão moderna ou escravidão negra, essa é uma característica, pessoal, da escravidão moderna, é o seguinte: quando Portugal começou as primeiras navegações junto com Espanha e outros países, lá no século XV, foram diretamente atrás de especiarias, mas tiveram contato com a África, principalmente o que nós conhecemos como África Negra, ou África Subsaariana. Os portugueses foram um dos primeiros, ou a primeira nação, a comprar pessoas em estado de escravidão, ou pessoas escravizadas, né? E trazer principalmente aqui para a sua colônia, principalmente depois que, entre aspas, descobriu o Brasil, né? Então, veja, a chamada escravidão moderna ou escravidão negra de pessoas que eram negras começou com o tráfico africano no século XV. Foi iniciativa dos portugueses em 1444 e eles começaram a adquirir escravos ou pessoas negras, pessoas escravizadas, pessoas negras no sultão, com a exploração da costa da África e de colonização das Américas. Pessoal, uma característica muito grande, diferentemente das outras tipos de escravidão, seja na Idade Média, seja na Antiguidade, aqui tinha uma exclusividade de que as pessoas em estado de escravidão sempre eram negras, eram sempre trazidas da África, ou descendentes de pessoas escravizadas, né, que nasceram nas colônias. Essa é uma característica. Beleza? A escravidão colonial foi uma das marcas mais evidentes da colonização da América. Lógico, é um mal que existiu aqui, né, e que tem grandes laços, né, nós temos grandes laços culturais com a África, justamente por esse mal que houve aqui no Brasil, pessoal. Isso é um mal, velho, que assim, nós temos que abominar, nós temos que extinguir da nossa sociedade esse pensamento, porque a escravidão de pessoas negras dá hoje o que nós chamamos de racismo. Muito racismo hoje na sociedade brasileira, e é devido justamente a essa escravidão de pessoas que vieram em condições de escravo lá da África para aqui para o Brasil. Beleza? Pessoas nativas e africanas foram sujeitos a regime de trabalho forçado. Lógico, se você foi imposto enquanto escravo, você foi imposto para trabalhar forçadamente, sem seu consentimento, né? E isso é péssimo e é ruim, né? O uso da mão de obra de pessoas escravizadas, a princípio, começou com a exploração dos indígenas. Aqui no Brasil, a escravidão começou com os indígenas, nós bem sabemos. No entanto, foi substituída progressivamente pelas pessoas que eram trazidas em estado de escravidão lá da África. Por isso que nós temos uma ligação muito grande com o continente africano, e nós temos muito da cultura e da matriz africana na nossa sociedade. Isso é inegável. Mas essa matriz, essa cultura foi trazida para cá com muita violência, que foi a escravidão. Não foi algo, né, passivo, né, mas foi algo que se chocou, né, principalmente com o uso de pessoas escravizadas, né, aqui para trabalhar forçadamente. Dito isso, pessoal, nós trabalhamos o conceito que é escravidão, discutimos o que é escravidão na antiguidade, dissemos quais os países ou sociedades que praticaram a escravidão, né? Trabalhando a escravidão na antiguidade, escravidão
na Idade Média e escravidão agora, no período que nós conhecemos, período moderno, né? Da Idade Moderna, para vocês saberem qual a diferença de cada período. Beleza? Dito isso, pessoal, eu fico por aqui. Tenham uma excelente aula, assistam aí. Quero agradecer a vocês, né, por esse momento e boa sorte e deleite-se com essa explicação e com o material e com seus professores aí na escola. Discutam bastante sobre esse tema, né, escravidão e também sobre o racismo que é derivado da escravidão. Beleza? E nós ficamos por aqui.